tema muito importante. Vem aqui comigo, Marcão, que é o direito dos pais. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Está de volta. O programa está ótimo. Direito dos pais, um tema que poucas vezes é pautado, seja na imprensa ou seja pelas redes sociais. Antes de tudo, o que seria o direito dos pais? Primeiramente, a sociedade fala muito em direito das mães, das mulheres, etc, não é? Que é válido. Mas hoje eu vim aqui para falar do direito dos pais. Então, os pais, eles têm conseguido, sim, perante o Poder Legislativo, perante o Poder Judiciário, uma proteção maior, não é? Com relação ao direito de visita dos filhos, direito de sempre estar com eles, direito de pagar alimentos com base no binômio necessidade e condição, direito também de ser protegido contra os atos de alienação parental e vários direitos decorrentes da lei e várias interpretações jurisprudenciais oriundas do STJ e STF que vêm contemplar os pais. Então, os pais também merecem atenção e merecem algumas dádivas advindas do Poder Legislativo e também do Poder Judiciário. Dia dos Pais chegando e nós não poderíamos deixar de pautar esse tema tão importante. E mais cedo, inclusive no rádio, você esteve conosco em nossa bancada lá, falamos sobre isso e levantamos um questionamento, principalmente no direito da guarda compartilhada. Porque quando há o rompimento de um relacionamento, doutor, muitas vezes há um embate até judicial para poder definir isso, né? E os direitos do pai em relação a essa guarda, como que está? Como que a justiça tem visto isso? Sim, olha só, houve uma modificação de cenário significativa oriunda da mudança do Código Civil brasileiro e também em decorrência das interpretações do STJ. A guarda compartilhada, no modelo anterior, era tido como exceção. A regra era o direito de visita dos pais quando do rompimento desse relacionamento. Agora modificou, houve uma modificação, sendo agora regra a guarda compartilhada e, como exceção, o direito de visita. A guarda compartilhada é aquela onde se fixa a residência do menor, mas ele transita ali entre a casa do pai e da mãe, podendo ter contato com os dois ao mesmo tempo. E isso reflete no inconsciente dessa criança e traz aí um conforto a ela e um futuro promissor. Porque sem esse contato ali entre a família, vai trazer problemas futuros, com certeza. Quando nós falamos também do rompimento de relacionamento, que é geralmente onde o pai sofre um embate judicial ali para definir, por exemplo, a guarda compartilhada, definir valor dos alimentos, né, a famosa pensão alimentícia. O pai, quando tem, por exemplo, uma pensão e ele precisa fazer um reajuste, ele tem esse direito de procurar o Poder Judiciário para reajustar esse valor, doutor? Sim, tanto o pai quanto a mãe, né? Nós temos aí o direito de revisão do valor da pensão alimentícia. Então, através de um processo de conhecimento, pode-se rogar à justiça, pedir em juízo, tanto a mitigação do valor que foi imposto anteriormente, quanto a majoração dessa pensão. Então, tanto a mãe quanto o pai podem pedir, vindicar na justiça esse direito, o direito de reduzir ou o direito de majorar esses valores, a depender do caso concreto, da necessidade do filho, da necessidade do pai também. Então, isso é possível e tem sido um embate muito grande no Poder Judiciário. O Poder Judiciário vem decidindo com eficiência essa questão dentro daqueles parâmetros do binômio necessidade e condição. Antigamente, ouvia-se falar, inclusive eu presenciei algumas vezes, situações de hipossuficiência econômica relacionada ao pai, e por esse motivo houve atrasos ou ausência do pagamento desses alimentos. E a partir daí o judiciário emitiu um mandado de prisão, foi preso esse pai, igual um bandido mesmo convencional de crimes. Hoje a justiça ainda erra, falha desse ponto ainda, doutor? Falha sim, mas isso eu vejo que é uma exceção à regra, não é generalizada. O
Poder Judiciário tem sido muito sensível com relação a isso, na análise desse processo. Leva-se em consideração o princípio da razoabilidade, ou seja, da necessidade e da condição, não é? Do binômio necessidade-condição, necessidade do filho e a condição financeira do pai. Mas isso acontece de forma pontual, no caso de pais aí que recebem valores pífios, né? Às vezes salário mínimo, às vezes está desempregado e ele não faz uma boa defesa no processo e acaba culminando na prisão dele, na prisão civil dele. A única hipótese que se cabe à prisão civil, no caso de inadimplemento da obrigação alimentar. E isso vem ocorre, mas de forma pontual. Os juízes têm sido muito sensíveis a essa questão e analisa o processo com toda a cuidado, com todos os documentos que ali estão e assim caminha o Poder Judiciário para melhor. Muito bem. E o que podemos considerar uma revolução nos direitos dos pais? A revolução é que os pais, com relação ao pai, né, em específico, é que a legislação, a partir de tempos, né, 1 ano, 2 anos para cá, ela vem reconhecendo alguns direitos importantes a ele. Vários direitos, inúmeros direitos. Então, isso já é uma revolução, porque nós vivemos um momento em que se deu muito holofote para a mulher, merece, não é? A mulher sempre sofreu ao longo da história, mas houve um certo exagero por parte do Poder Legislativo e também do Poder Judiciário com relação aos direitos da mulher, mas também agora chegamos numa hora em que se deve prestigiar o direito do homem também, o direito do pai, nesse caso específico que nós estamos tratando aqui. Vários direitos vêm sendo concedidos pelo Poder Judiciário, o direito de pagar pensão alimentícia respeitando esse binômio, direito de convivência do pai para com a criança, o direito também de se defender de uma agressão chamada de alienação parental, não é? Que é feito por parentes ali da ex-esposa ou da própria esposa, onde se denigre a imagem desse pai, a honra desse pai. E então estamos caminhando, estamos evoluindo também. E aqui o meu proselitismo não é defender de forma irresponsável o pai. Eu estou falando aqui do pai normal, do pai responsável, né? Agora, não dos irresponsáveis, né? Não dos irresponsáveis, aqueles que têm condições de pagar um salário, uma pensão digna para o filho e assim não faz. Às vezes posta nas redes sociais. Você vê uma pessoa nas redes sociais, um pai ostentando riqueza, quando chega na audiência de instrução, a gente vê que é outra coisa. Né? Chega todo humilde. Chega todo humilde, mas ele está lá ostentando uma riqueza e, em certos casos, é verdade, ele é rico, ele tem dinheiro e não paga os alimentos para o filho. E, em outros casos, ocorre o contrário. O pai realmente é um assalariado, é uma pessoa que não tem condições de pagar e acaba por ser preso nessa situação. Muito bem. Para nós concluirmos, vou lhe fazer a pergunta a respeito de um casal atípico, um casal homoafetivo. O casal adota uma criança. A responsabilidade de pai é atribuída judicialmente a um desses dois personagens de um casal, doutor? Não, nesse caso, quando se trata de união homoafetiva, ali os dois têm o mesmo papel. Não tem essa diferenciação se fulano é pai, se fulano é mãe. Não, não tem. Ali a responsabilidade é dos dois, é uma responsabilidade solidária. Os dois respondem pela guarda e por tudo aquilo que interesse ao menor adotado no caso. Doutor Leandro Borba esteve conosco aqui conversando sobre o direito dos pais. Volte sempre, agradeço a sua participação. Pode ficar